Hello, estamos de volta então. Esperar o pessoal se reconectar. Vão me dizendo aí se vocês conseguiram voltar. Ok, então eu vou retomando aqui. Já que vocês perderam, eu não sei em que momento que começou a trancar, se vocês conseguiram, que a gente estava bem ali na repetição, né, das palavras. Vamos voltar para esse lugar então. Ok, então vamos repetir mais uma vez as palavras, tá? Do vocabulary aqui. Estão prontas, prontos? Ok. Let's repeat. Então vamos lá, no vocabulary. To practice, to stretch, to increase, to concentrate, to hold, to build. Então, até aqui, repetindo mais uma vez, até aqui a gente tem verbos. Verbos que não estão conjugados, verbos no infinitivo. Então, antes de conjugar o verbo, quando ele está no infinitivo, ele está com esse to na frente. Então, to practice, praticar, to stretch, alongar, to increase, aumentar, to concentrate, concentrar ou concentrar-se, to hold, permanecer, to build, construir ou desenvolver. O to hold é segurar também, ok? Alright, e agora então vamos continuar repetindo. A gente vai repetir o to be com todas essas palavras aqui da sequência. To be contracted, to be popular, to be flexible, to be tense, to be strong. Ok, então o to be é ser, estar, é isso que ele significa, esse to be. Então aqui a gente tem ser ou estar contraído, ser ou estar popular, ser ou estar flexível, ser ou estar tenso, ser ou estar forte. Ok? Vamos continuar. Worldwide. Mais uma vez. Worldwide. Breath. Sit. Strength. Flexibility. To. Tension. Instead of. Ok? Então, worldwide é mundial. Breath, respiração. Sit, assento. Strength, força. Flexibility, flexibilidade. To, ferramenta. Tension, tensão. Instead of, ao invés de. Ok? Very good. Então, anotem as palavras que são novas para vocês. Vou dar uma olhadinha aqui se alguém tem alguma dúvida. Alright, vamos continuar então. Então aqui a gente tem esse texto, Yoga Connecting Breath, Body and Mind. Ok, o que vocês vão fazer? Eu vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem a primeira leitura desse texto. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas de leitura,
sobre algumas coisas importantes que a gente faz quando vai ler um texto, mas eu quero que vocês primeiro tenham essa primeira impressão usando as ferramentas que são esse vocabulário que a gente viu agora. Então, esse vocabulário que a gente repetiu vai ajudar vocês a decodificarem a informação que o texto quer passar, tá? Então, eu vou dar 2 minutinhos, porque ele é um texto pequenininho e também porque a gente já está um pouquinho atrasadas no horário, devido a esse problema que teve e tudo mais, tá? Então, para a gente conseguir até o final do material de hoje mesmo. Dúvidas, me mandem ali, tá? 2 minutinhos para vocês lerem o texto em voz baixa, silenciosos dentro da cachola de vocês. Ok, time is over. Alright, então vamos seguir. Se vocês quiserem compartilhar aqui no chat as impressões de vocês no sentido de conseguir compreender, não conseguir compreender, muito difícil, ou não foi muito fácil, as palavras do vocabulário me ajudaram muito. Vão comentando aqui as suas impressões, porque isso é bem importante para eu dar algumas instruções, né? E conduzindo vocês, essa nossa comunicação aqui. Peraí. Ok. Então vamos lá para os pontos importantes. Me deem só um segundinho para eu arrumar minhas telas aqui. Ok, então a gente vai passar para algumas reading techniques, umas técnicas de leitura. Então, lá no início, nos princípios, né, eu falei algumas coisas importantes, que a gente focar no que entende, no que a gente tem direito à informação. Então, isso está presente aqui também. Quando a gente vai acessar qualquer material, qualquer texto, qualquer coisa em inglês, a gente pensar nisso, a gente lembrar desses princípios. Então, eu vou focar no que eu entendo, a mensagem é mais importante e
Todos temos direito à informação. Me deu um bugzinho aqui. Então, pensando nisso de que a gente vai focar no que entende, nosso primeiro passo ao pegar um texto, que a gente vai trabalhar com a leitura de texto. Nosso primeiro passo é a gente procurar o que a gente já conhece ou o que a gente consegue adivinhar. Então, algo muito importante vão ser os cognatos. Os cognatos são essas palavras que elas parecem a mesma palavra e elas têm o mesmo significado. Elas são escritas um pouquinho diferente, tá? A gente vai ter os falsos cognatos, que são em menor número, que parece, mas não é. Mas a boa notícia é que a maior parte são os cognatos. Então, foquem nos cognatos, que é realmente isso, eu vou adivinhar pelo que parece, tá? E também as palavras que vocês já conhecem. É muito difícil, por mais iniciante que seja, não saber nenhuma palavra em inglês. A gente tem muita influência do idioma no Brasil, nos termos que a gente usa. Então, você provavelmente já sabe coisas e agora é o momento de você confiar no que você já sabe e você buscar o que você já sabe para entender, tá? Então, a gente, quando vai fazer uma leitura, vai focar em extrair a informação principal, não em traduzir 100% cada palavra. Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, então, o nosso foco é extrair a informação, o que a gente consegue compreender, o que esse texto está querendo nos dizer, tá? A segunda coisa é, então, a partir disso eu vou encontrar o que eu consigo adivinhar de significado e as coisas que eu já sei para extrair essa informação. Eu sempre digo que um texto a gente não lê uma vez só, a gente lê pelo menos 3 vezes, tá? Mas ali no 4, na técnica 4, eu vou explicar um pouquinho melhor. Vamos para 2. Anatomia da linguagem. Então, isso serve lá para a nossa repetição das palavras, né? Quando a gente foi falar worldwide ou breath, qual é o nosso grau de dificuldade de pronunciar essas palavras? Então, são palavras que elas têm uma movimentação da língua, posicionamento diferente do que a gente está acostumado com a anatomia do português ou de outra língua, se você fala outra língua. Cada linguagem, cada língua, cada idioma vai ter um posicionamento da língua, um movimento da língua diferente da língua física mesmo, né? Diferente um do outro, cada um vai ter o seu próprio. E assim que a gente projeta o som e consegue criar esses sons. Então, com certeza, no início, quando você não está acostumada em falar essa linguagem, você vai ter dificuldade em reproduzir esse som. Isso é uma questão de prática. Assim como quando a gente vai para a academia treinar um músculo, ou no yoga a gente também pratica até conseguir chegar em determinadas posturas com o corpo, a mesma coisa é na pronúncia. Então, ter em mente essa coisa física mesmo, né? De exercitar o físico. O quanto eu preciso exercitar esse breath para sair com esse som que não é nem de F nem de S, mas é sempre puxando mais para F, breath, do que para S, que é a língua entre os dentes, né? O quanto eu preciso praticar esse worldwide para minha língua ter essa precisão. Worldwide, eu gosto de passar essa imagem para entender o movimento, que é como se a gente estivesse falando na pontinha da língua e com essa pontinha da língua ela não parasse de se movimentar enquanto a gente fala. Quem já foi minha aluna sabe dessa técnica.
anatômica, né, de movimento da língua. Então, ó, worldwide, experimentem aí, worldwide, ok? Alright. Vamos para o 3. Leitura para compreensão e leitura para projeção. Isso é bem importante entender. Então, a leitura para compreensão, ela é silenciosa, ela é comigo, ela é dentro da minha cabeça. Eu vou ler para compreender. Então, eu não leio em voz alta. Quando eu leio em voz alta, eu leio para exercitar a pronúncia, para me escutar, para as outras pessoas me escutarem. Então, tem essa coisa da projeção. O meu foco está mais em como eu estou falando do que necessariamente no conteúdo. Principalmente quando a gente está aprendendo a ler num idioma, a falar aquele idioma, né? Da pronúncia. Então, a gente está com esse foco. Depois, com o tempo, conforme a nossa compreensão aumenta, a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas mesmo na nossa própria língua, percebam, no primeiro texto que você vai ler em voz alta, você está mais prestando atenção em como você vai ler do que no que você está lendo. A não ser que você já tenha lido e já saiba o conteúdo, você consegue daí trazer essas duas ações ao mesmo tempo. Então, é importante esse exercício e saber dessas diferenças. Quando eu vou ler em voz alta, é um tipo de prática, e quando eu leio em voz baixa, é um outro tipo de prática, que eu estou buscando entender a informação. Que é esse o nosso foco hoje aqui com esse texto, extrair a informação, ok? Eu falei lá sobre ler 3 vezes, né? Então aqui tá, read 3 times, skimming, scanning. Essa é uma técnica de leitura bem conhecida, muito usada, que é skimming and scanning. O skimming seria essa primeira leitura que a gente faz para como passar os olhos do início ao fim para ver o que você consegue extrair. O scanning, ele é a mesma coisa, só que é eu procurar informações mais concretas, tipo data, número, estatística, entende? Essas coisas que vão me ajudar a me situar no contexto. E o skimming é a mesma coisa, mas ela é mais generalizada. Eu não vou tão, tipo, em números, datas, coisas tão precisas, mas também com essa mentalidade de buscar entender a informação principal, ter uma ideia. Então, eu sempre digo que 3 vezes é o mínimo de uma leitura, né? Então, a primeira é para fazer esse skimming and scanning, ou uma faz o skimming, a segunda faz o scanning. A terceira vez, a segunda vez eu já vou conseguir organizar mais as informações. E na terceira vez eu vou ter como uma conclusão disso, né? Já vou estar familiarizado, adaptado, o nosso processo, né, de cognitivo já está funcionando diferente em relação àquela informação, tá? E o 5, contar o que entendi. Então, a gente sempre faz isso nas aulas, que é contar o que entendeu, pode ser em português mesmo. Quando a gente conta o que entendeu, a gente consegue saber o quanto a gente absorveu, que é diferente de o quanto eu entendi, né? Então, às vezes eu tô lendo e eu entendo 100%, mas na hora de reproduzir, eu consigo reproduzir, sei lá, 70%, 50%, 20%, dependendo do nível de prática e de memória de cada um em relação a isso, né? Quando eu conto o que eu entendi, eu consigo medir o quanto eu absorvi dessa informação, porque o quanto eu consigo reproduzir é o quanto está dentro de mim, é o que ficou, tá? Então, se eu quero absorver mais, eu tenho que ler mais e novamente contar o que eu entendi. Mas é uma prática muito eficaz nesse sentido de me ouvir, organizar as ideias, sintetizar a informação, ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta?
a gente já está se encaminhando para o final da aula de hoje. Lembrando que na quinta-feira a gente vai se encontrar e vai explorar mais ainda. Daí vai ir a fundo na estrutura básica do inglês. Hoje a gente deu esse passinho aqui, mas com coisas que são muito essenciais e que já dão várias práticas diferentes para vocês fazerem. Por exemplo, tudo isso que a gente não fez e que quem é minha aluna já sabe que a gente faz durante a aula e que vocês podem fazer. Tirar os cognatos, marcar os cognatos do texto. Então, ó, por exemplo, esse texto aqui, se vocês marcarem, né, highlight, né, marcarem no texto mesmo, vocês vão ver a porcentagem do que a gente consegue adivinhar. Então não tem desculpa para a gente não tentar tirar, extrair informação principal. Aí eu afastar de mim esse texto em inglês. Porque na verdade a gente consegue alguma coisa extrair sempre. Então é para esse lugar que a gente está mirando. Lembrem lá do princípio. Focar no que entende. Depois, a segunda, anatomia da linguagem. Exercitar, pronunciar essas palavras do vocabulário em voz alta, se ouvir. Agora vai ficar gravada a aula aqui, vocês podem ir só para a parte do vocabulary e ouvir novamente, tá? Agora eu tive uma ideia que é mandar um áudio no grupo, liberar esse material para vocês só com o áudio do vocabulary. Quem acha que é uma boa ideia, responde aí que quer esse áudio das palavras. Outra coisa, ler as 3 vezes, exercitar o skimming e o scanning. E um outro exercício, outra prática, contar o que entendeu. Contar para si mesmo, contar no espelho. Se quiser me mandar um áudio me contando o que entendeu, pode me mandar. Lá o grupo tá fechado para vocês colocarem, escreverem, porque já aconteceu de uns vírus, umas inteligência artificial entrarem lá e postarem umas coisas nada a ver, então eu fechei. Porque senão vai espantando os nossos alunos, tá? Mas se vocês quiserem me mandar um áudio contando em português o que entenderam do texto, fiquem à vontade. Um áudio no particular, né? Ok? E então vamos para o nosso tema de casa, o homework. Ok, aqui, gente, no material, se vocês clicarem, vai abrir para uma meditação, que é uma meditação que está lá no Spotify, do Mindful English. Essa meditação, especificamente, está só em português, a gente geralmente tem elas em português e inglês. Essa é uma meditação justamente para ir se alinhando e se conectando e intencionando abrir esse lugar dentro de si para o conhecimento do inglês. O que aconteceu aqui? Peraí. Ó, tá. Pessoal quer o áudio. Tá bom, vou mandar o áudio. E obrigada pela interação aqui. É muito importante que vocês vão respondendo para não me sentir a louca falando sozinho. E a nossa próxima atividade do homework é escolher 5 palavras do vocabulário e colocar em post-its e espalhar pelos lugares em que você mais passa no dia. Então, essa é uma prática que quem é meu aluno, minha aluna, conhece bastante e que a gente faz muito e que ela é, além de divertida, ela é leve, ela é rápida e ela é muito eficaz para quem quer aumentar o vocabulário. Sabe aquelas reclamações assim que eu recebo bastante? Eu não consigo aumentar meu vocabulário, eu esqueço das palavras. Depois de eu passar essa prática, se reclamar para mim isso é porque não está fazendo isso aqui semanalmente. Então, isso pode se tornar um hábito semanal, vocês renovarem. E pense em 5 palavrinhas, parece pouco, mas imagina memorizar 5 palavras por semana ao longo de um ano. Quantas palavras novas em um ano vocês vão estar acrescentando no
vocabulário de inglês de vocês. Pensem sobre isso. Para se motivarem a criar essa rotina mesmo. Isso é um exercício completamente autônomo de estudo. Então, explicando melhor, vamos pegar os post-its, sabe? Aqueles bloquinhos de colar que tem de outra marca, que post-it é o nome da marca dele. Mas pode ser de qualquer marca, obviamente. Vocês vão colocar 5 palavras daquele vocabulário lá do início, né? Que a gente repetiu. De preferência, palavras que vocês não conheciam. Vão colocá-la só em inglês. Vão colar os post-its, essas 5 palavras, em lugares. Então, são 5 post-its, 5 palavras. Em 5 lugares diferentes. Vão colocar uma no espelho do banheiro, uma na porta da geladeira, uma na porta do guarda-roupa, né? Esses lugares, uma na tela do computador. Esses lugares que a gente vai passando ao longo do dia várias vezes. E a ideia é, toda vez que eu parar na frente dessa palavra, por acaso, eu vou parar realmente, vou olhar para ela, vou repetir em voz alta e vou me esforçar para trazer o significado. Então, se eu não lembrar, eu vou ter que ir lá procurar. Se eu lembrar, eu vou repetir o significado em português em voz alta. Então, isso vai virar uma prática semanal. Hoje eu tô dando como o tema de casa da aula de hoje. Essas 5 palavrinhas vão ficar ao longo da semana de vocês. Pode ser que eu nem relembre vocês a renovar essas palavras, mas eu já tô passando aqui essa primeira prática que pode ficar para a vida. Que, por exemplo, a gente vai ver outros vocabulários, então ao longo desse mês vocês podem renovar 4 vezes essas palavras, então vocês podem acrescentar 20 palavras novas ao longo desse mês se vocês tiverem essa disciplina de renovando as palavras semanalmente, ok? So that's it for today, people. Thank you. Qualquer dúvida, me mandem no privado, pode ser tanto pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp mesmo, que vocês conseguem meu número lá no grupo. Podem enviar o link dessa aula de hoje para aquele amigo, aquela amiga que vocês sabem que quer aprender inglês, que já tentou e que poderia tirar proveito dessa aula e pode seguir, porque a gente recém está iniciando o nosso ciclo de uma lua, de um mês de aula, então a gente ainda tem um mês pela frente, dá para novas pessoas irem entrando e estarem aqui conosco, ok? Thank you very much for coming e nos vemos então na quinta-feira, Thursday. Bye bye. Thank you.